sou a missionária Ana Martins e eu estou muito feliz de mais um sábado estarmos aqui estudando a Bíblia, podendo compartilhar daquilo que Deus está nos ensinando e quer compartilhar com a igreja a respeito de si e da sua palavra. Está aqui comigo hoje o Diácono André, muito honrado do André está aqui, daqui a pouco ele vai se apresentar. Mas antes disso, eu quero que você dê um ok, um joinha aí, se o som tá bom, se a imagem tá chegando legal, se eu tô bonita, se o André tá bonito, se não tiver, assim, responde outra coisa, não seja tão claro assim. Então, eu queria te pedir também que você avise aí umas 3 ou 4 mil pessoas, dizendo que já começou a EBD, que já começou o estudo bíblico. Então, chama aí, manda aviãozinho para geral, manda para o seu grupo familiar, manda aí para a congregação. Você que não é do Projeto Vida Nova, sua audiência muito nos honra. Obrigada por você estar aí, você que está assistindo ao vivo e você que está assistindo aí durante a semana. É muito honroso ter a sua audiência, ver que você está dedicando tempo. Nós estamos aqui assim, com muito interesse de coração. Certamente haviam pessoas melhores do que nós para estarmos aqui, mas hoje é o que tinha para hoje. Foi o Espírito Santo que selecionou a gente está aqui e eu espero que você seja muitíssimo abençoado. Já conversa, falar um pouco. Pai, amados, ótima tarde a todos. Eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade de estar aqui com a missionária Ana Martins. É um desafio muito grande falar dessa mulher de Deus, tem sido bênção. Quero mandar um beijo a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Espero que possamos ser um canal do Senhor, poder trazer o entendimento e aquilo que o Espírito Santo reservou para você nessa tarde. Amém? Amém, missionário? Amém. Fique à vontade, primeiras damas. Obrigada, é muito gentil. Então, semana passada a gente deu uma introdução na primeira carta, de Paulo a Coríntios, o capítulo 12, e a gente... Esse assunto é tão extenso, que a gente acabou fazendo só os 4 primeiros versículos praticamente, trabalhando com o pano de fundo do que Paulo estava falando para essa igreja, por que Paulo estava falando sobre a importância das manifestações do Espírito Santo. Então a gente fez essa palavra introdutória, falando por que era importante que a igreja de Corinto estivesse equipada das manifestações do Espírito Santo, porque a igreja precisava reagir de uma maneira diferente do que a cultura religiosa que aquele povo está acostumado. E muito interessante a gente pensar nisso, é que Deus ele quer equipar a igreja para que a gente viva um tempo diferenciado, viva num nível diferenciado do sobrenatural, e para que a igreja viva no sobrenatural, nós não precisamos de eventos, nós não precisamos de programação, nós precisamos de intimidade, nós precisamos de ver do sobrenatural. Então a gente vai começar. Eu queria convidar você, olha só, isso aqui é um estudo. Então, vem com caderno, vem com Bíblia, não fica só lendo no celular não, varão, varoa, meu irmão, minha irmã. Pega papel, pega caneta, pega Bíblia de papel, Bíblia física, para a gente ler. A gente vai ler Bíblia hoje. Então, pega sua Bíblia aí, já vai abrindo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A partir do verso 4. Vamos no 3, diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante
Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento. A outro o mesmo Espírito a fé, e a outro o mesmo Espírito dons de cura. A outros operações de milagres, a outro profecias, a outro discernimentos de espírito, a uma variedade de línguas e a outro capacidade para interpretar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Antes de começar a dar uma destrinchada, antes de começar a dar uma destrinchada, é importante a gente ressaltar, eu falei isso semana passada, André, que em algum momento a gente foi equivocado na interpretação disso. A gente em algum momento achou que os dons, ou seja, as manifestações do Espírito Santo, eram propriedade de alguém. Ah, eu tenho esse dom, eu recebi, que nem a gente tem identidade, igual a gente tem carro, igual a gente tem escova de dente. Meu irmão, minha irmã, para começo de conversa, para a gente saber para que linha a gente está indo. As manifestações do Espírito Santo são para a igreja. É para a edificação, tem um fim proveitoso. Não é para ninguém ficar vaidoso, não é para ninguém ficar, eu sou um profeta, eu tenho profecia, eu recebi sabedoria do alto. Meu irmão, minha irmã, isso não tem um fim proveitoso. Porque a hora que você morrer, acaba ali contigo. A hora que você cair, você vai levar junto com você isso aí. Então, a igreja é que é contemplada, que é adornada, né? Eu falei semana passada, eu não vejo as manifestações como acessórios. Porque acessório, tudo dia não faz falta, eu vejo como ferramenta. Ferramenta para a igreja. Fala, André, o que tu acha disso? Sim, você colocou muito bem. Ela é para a edificação do corpo. E se ela não tiver um fim proveitoso do reino, isso não serve de nada. Isso é só para poder alimentar o ego do indivíduo, para a pessoa dizer que ela tem, quando na verdade o dom em si é um presente, é uma dádiva do Senhor, que todos nós cristãos temos. Só tem que cabe a gente buscar no Senhor desempenhar cada um deles. E isso é o que? É para a edificação da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Muito bem, isso aí. Então, o primeiro que a gente vai trabalhar é palavra de sabedoria. Eu estou usando meu notebook aqui, que eu sou ainda da época antiga, eu só sei, escreviando, como dizia o pessoal da Eu estou juntinho, desculpa. Isso aí. Então, eu coloquei aqui que a sabedoria de Deus não é uma sabedoria comum, que é uma sabedoria de Deus compartilhada. Quando alguém recebe esse dom, como a igreja recebe esse dom, o que a igreja está recebendo é algo que é compartilhado de Deus. É uma sabedoria que é compartilhada por Deus. É como se Deus compartilhasse, nos desse um pouco daquilo que Ele tem. Então eu coloquei aqui, eu vou deixar o André falar, eu coloquei que sabedoria é saber direcionar, está ligado à sabedoria, saber orientar, saber decidir e saber falar. Se a gente falar em Provérbios 8 e 9, vem falando bastante sobre sabedoria, e a sabedoria diz, a sabedoria se apresentando, eu existo desde a eternidade. Ou seja, é como se a sabedoria, se Deus fosse a própria sabedoria. Então Deus é a sabedoria. A sabedoria está em Deus. Tem que prestar atenção, senão daqui a pouco o pessoal vai criar uma nova teologia aqui. Então a sabedoria está com Deus desde o início de todas as coisas. Então Deus tem interesse que a igreja, que eu, que o André, que o Jajá, que está aí atrás das câmeras, queria agradecer desde já o Jajá, que ele, além de dentista, da meteorologia, que ele entende de meteorologia, ele ainda é da tecnologia disso aqui, ele que ligou, que arrumou tudo. Então
para a igreja com esse dom, ele está nos ensinando a decidir, a falar, a escolher, a orientar. E isso está dentro da sabedoria. Sim. Eu peguei uma definição aqui que eu achei muito interessante, se você me permite. Sim, claro. Revelação seguida de conselho, ou seja, a palavra de sabedoria é uma revelação seguida de conselho. Não é somente uma revelação, ela é seguida de um conselho, para ter um fim proveitoso. Poder sobrenatural para falar com entendimento divino, seja a solução de problemas difíceis, na defesa da fé, na resolução de conflitos no aconselhamento prático ou na defesa de alguém perante as autoridades hostis. Como está lá em Atos 6:10, Estevão, ele, quando parecia apedrejado, ele pegou e ele confrontou com sabedoria aquilo ali. E isso trouxe um confronto para aqueles mestres aí naquela ocasião. Entendeu? E você está falando isso, André, eu fiquei pensando que nós que somos liderança, que trabalhamos com discipulado, com aconselhamento, como é importante você receber do alto a capacidade de dar uma decisão para a vida de alguém. Sim. Eu estava ouvindo outro dia o pastor Valando Júnior e ele falou que estava precisando tomar uma decisão na igreja. E ele falou assim: Deus, eu preciso de uma revelação do que o Senhor quer que eu faça. Sabe por quê? Porque aquilo que ele fosse decidir ia atingir inúmeras pessoas. Então, quando Deus equipa a gente, equipa a igreja com sabedoria, Ele está querendo ensinar para a gente, querendo equipar a gente com uma capacidade de decidir, de orientar, de dar norte. Todo homem é dotado de sabedoria. Nós temos sabedoria para alguma coisa, mas inteirado da manifestação de Deus, isso faz com que a gente tenha um posicionamento sobrenatural. Outro dia nós estávamos estudando sobre sabedoria, rapidamente falar isso, e eu estava conversando com uma pessoa que era celebrando recuperação comigo, e a pessoa falou uma coisa e no automático eu falei: não fala isso. Quando você for falar, você fala isso. E aí a pessoa depois veio me agradecer falando assim: Ana, que sabedoria que você teve naquela hora de me frear na hora que eu ia falar errado. Então, isso eu entendo que naquela hora Deus me abençoou. Foi o próprio Deus que se manifestou. Porque o que ia acontecer, caso aquela pessoa não falasse da maneira que eu orientei ela, aquilo ia ser ruim. Então, quando Deus equipa a igreja com sabedoria, Ele está querendo ensinar a igreja a decidir, a caminhar na rota certa. Tudo que a gente vai falar aqui é para que a igreja funcione melhor. Vamos lá, segundo, conhecimento. Eu coloquei que conhecimento é desvelar sobre alguma coisa, ou seja, tirar o véu a respeito de alguma coisa. Conhecimento é adicionar um conhecimento antes desconhecido. Parece ficar em lugar comum, mas eu já vou explicar. E capacidade espiritual de explicar o inexplicável. Ou seja, quando alguém é dotado de conhecimento, né, esse conhecimento, ele é uma revelação ou um desvelar, que é tirar o véu de alguma coisa que a gente não conhecia. É transformar o desconhecido no conhecido. Ou de entender qual é o movimento que Deus está fazendo. Eu conheço poucas pessoas que já foram agraciadas por esse dom. Porque isso é uma interpretação daquilo que não tem explicação. Eu entendo dessa maneira, pode falar. Eu botei ao poder de comunicar informações que foi divinamente revelada.
da parte do Senhor. São coisas, conforme você falou, né? Que são extraídas de uma forma tão profunda que você, com a sua própria linguagem, com a sua própria sabedoria, com o seu próprio entendimento humano, você não é capaz de expressar. E quando vem algo assim, né, o conhecimento revelado, aquilo que vem divinamente da parte do Senhor, você consegue esmiuçar a palavra de uma forma muito profunda. Traz um entendimento a ponto das pessoas conseguirem, cara, isso era tão simples. E a gente pensava de uma forma totalmente diferente, mas, cara, que facilidade de você expressar isso, né? De uma forma bem clara, né? Sim. Eu coloquei aqui que é a capacidade espiritual de explicar. Eu conheço algumas, assim, eu conheço, óbvio, mas eu conheço poucas pessoas. Mas eu conheço uma pessoa especificamente que eu tenho certeza que Deus adornou ela com isso, com palavra de conhecimento. Ela consegue explicar de uma maneira que quando você lê de novo, parece que você está lendo a coisa de outra maneira. Então, eu não sei se você... Eu tenho vontade. Eu me considero uma pessoa muito agraciada por Deus. Deus tem me abençoado muito, 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 muito. Mas eu entendo que isso tem que servir para o processo de libertação da igreja. Porque o conhecimento de Deus, o conhecimento que é de Deus, ele provoca libertação. Quando Deus quer que um homem seja envolvido por uma palavra de conhecimento, Deus está querendo que o homem seja liberto, que viva em pleno processo de libertação. E assim, é importante também ressaltar, não tinha falado errado nesse me corrija, por favor, mas esse conhecimento, a Bíblia vai falar, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento não é somente a palavra em si, mas todas as esferas. Você tem que buscar conhecer de tudo. Sim. Em todos os segmentos. Por quê? Para que você possa ser liberto de hábitos, costumes antigos que você carregava. Você tem que buscar obter esse conhecimento acerca do que é certo, do que é errado, daquilo que você praticava antes. E agora, houve despertamento, houve uma revelação do Senhor, aquilo que eu praticava errado. Você era o que? Eu entendi, mas você foi liberto. Eu acho que o conhecimento como produto que vai gerar libertação. Olha que Romanos 11, 33 fala. Anota aí no seu estudo, Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Ou seja, quando nós estamos falando de conhecimento e de sabedoria, nós estamos falando de coisa que é Deus que dá para gente. Às vezes eu leio um texto, eu consigo ver nesse texto coisas que eu nunca vi, eu já li o texto 1000 vezes. Às vezes, essa semana um amigo me falou: Ana, de onde você tira as lógicas do que você ensina? Eu falei: não sei. Eu acho que é um conjunto, eu acho que eu estudo e eu acho que eu tenho essa coisa do tirar o véu. Eu acho que Deus me ajuda tirando o véu. Então, eu acho que é isso. Amém? Vamos voltar lá para o texto de 1 Coríntios 12. Aí ele vem falando, sabedoria, outro, é o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fé. Quer falar sobre a fé primeiro, André? Pode ser. Uma forma de proclamar o reino de uma forma clara. O dom da fé eu entendo dessa forma, uma forma de você proclamar em benefício do próprio reino. A gente tem como exemplo Daniel na Cova dos Leões, né? E quando ele foi lançado lá, você vê que em momento algum ele pegou e questionou, ele foi uma coisa, ele foi porque eu creio que ele tinha esse dom a ponto dele não se preocupar, que ele sabia que o Deus que ele servia iria livrá-lo. Era um dom, ou seja, algo assim muito claro, explícito em favor do reino. Ou seja, foi tão nítido que o próprio rei depois pega e reconhece.
sabe? Deus, através da vida dele, através daquela atitude. O teu Deus te livrou. Ou seja, agora ele muda todo um decreto por causa de Daniel, por causa daquela postura, por causa daquele ato de fé dele. A fé, no original, ela está ligada a uma convicção. É uma certeza. Você falou isso, eu estava pensando, Pedro e João indo para o templo. Sim. Quando Pedro dá ordem para aquele aleijado, levanta, é uma convicção. Sim. E a mesma coisa que não é uma... você já deve ter escutado sobre isso. Vários tipos de fé, né? Tem a fé natural, tem a fé para a salvação, tem a fé da crença, né? Da crença. Mas o que a gente quer falar é dessa fé do sobrenatural. Né? Existe uma fé natural, eu gosto de dar esse exemplo. Quando você entra num consultório médico, eu duvido que você que está assistindo a gente agora, hoje em dia pode ser até que alguém esteja fazendo isso, que o negócio está tão ruim. Os dentistas também. Você não vai lá no dentista, no consultório médico, e fala assim: por gentileza, seu registro. Por gentileza, seu diploma de médico. Você não fala isso. Você entra no consultório porque você tem uma fé natural que aquele cara é formado. Você entra no ônibus, você não pergunta para um motorista, você sabe dirigir? Não, você já entra no ônibus crendo, tem uma convicção de que aquele motorista dirige. Mas esse dom, ele está ligado ao sobrenatural. Um homem e uma mulher que é movido por fé, que recebe o dom da fé, ele é alguém que caminha, que deslancha no sobrenatural. É uma convicção que não tem nada a ver dessa terra. É algo que você é impelido a fazer. Eu me lembro, já tem muitos anos isso, 95. Eu fui para Portugal, né? Estava em Portugal, e em Portugal tem muito cigano crente evangélico, né? E lá na nossa igreja de Portugal nós tínhamos muitos ciganos, tinham 2 famílias ciganas enormes lá. E eu fui ministrar no culto de mulheres lá no da tarde, e ciganos eles são bem fortes, assim, em todos os sentidos. E aí eu estava lá orando pelas mulheres, e eu nunca vou esquecer disso. Eu preguei sobre Ana e Samuel. Aí eu estou ministrando, daqui a pouco eu olhei para a mulher assim, e isso não tem a ver comigo, não é muito a minha praia dessa maneira. Hoje até mais é, mas na época não era. Eu olhei para uma cigana e falei para ela assim: você é estéril? Aí ela falou: sou. Eu falei para ela: você crê que ano que vem você vai estar grávida? Aí ela falou: eu creio. Começou a chorar. Quando terminou o culto, a pastora fulana, pelo amor de Deus, foi o Espírito Santo que falou contigo, que se essa cigana não ficar grávida, tu vai ver o que vai acontecer contigo. Vai ver o que vai acontecer com a igreja. A igreja vai perder o discreto. Irmão, não me pergunte como. Eu nem sou de ficar falando dessas coisas, mas eu fui impelida. Houve uma convicção no meu coração que pela atitude daquela mulher, ela ia engravidar. Então, o dom da fé, ele está ligado à convicção, aponta para uma manifestação de uma fé sobrenatural, não é uma fé natural, não é uma fé causa e efeito, não tem nada a ver com isso. E a fé, ela gera um olhar acima da normalidade. Vou dar o exemplo da cigana. Dentro da normalidade, aquela mulher não engravidaria. Porque mesmo que ela fizesse um tratamento para ficar mais fértil, ela aquilo não ia durar, e a gente já estava no final do ano. Então, é um olhar para cima do sobrenatural. Está falando, né? Esse dom da fé é uma fé que ela independe do outro. Você crê que aquilo vai acontecer. Você, no caso, conforme você falou, né? Lá você liberou uma palavra que veio de Deus dentro de você naquele instante. Você foi
movida pelo aquilo. E você crê o quê? No seu espírito. Eu não falo no coração, mas no seu espírito você crê que aquilo ia acontecer. E assim você fez, independente se ali acreditar ou não, você liberou uma palavra. Sim. Entendeu? E a gente vê o fruto disso no decorrer do tempo. Sim, depois eu conheci as crianças. As crianças, porque ela não só engravidou daquela criança, mas engravidou de várias, graças a Deus, ficou todo mundo bem, o Senhor não arrancou a cabeça de ninguém, não brigou com ninguém, nem bateu em ninguém, ficou todo mundo feliz e a mulher já deve ter uns 3 filhos. Eu falei que é fruto do conhecimento que o homem tem de Deus, ou seja, a fé, ela é fruto de um conhecimento de Deus. Quanto mais conhecimento de Deus, mais fé. Quanto mais conhecimento de Deus, mais convicção de que Deus vai... É uma matemática isso. De que Deus vai fazer. Então eu quero dizer que tudo isso que a gente já falou até agora, isso vem como parcelas que vão sendo adicionadas para que a igreja cresça. Amém? Amém? Você está sendo abençoado? Dá um joinha aí. E aí, André, eu estava pensando, né? Que aí quando você fala de fé e logo depois você falar de cura, você vê o quanto isso está interligado. Porque como alguém vai crer na cura se ela não foi envolvida pela fé? Porque a cura, ela também está dentro daquilo que é sobrenatural. A cura tem a ver com a garantia da vida. E Deus é a própria vida. E Ele tem interesse de garantir que as pessoas sejam curadas. A gente estava começando a falar um assunto, mas teve que começar a live. Não sei se você concorda comigo. Em alguns meios evangélicos, essas questões espirituais elas foram tão analisadas que até quando a coisa é séria, ela cai em descrédito. É o que a gente ia começar a falar, mas o tempo não deu para continuar a conversa. Então, qual é a importância disso? Meu irmão, você que está assistindo a gente aí ao vivo e que vai assistir durante a semana, no radinho, no celular, no trabalho, na televisão, não sei onde você vai assistir a gente. Mas eu quero dizer algo para você. Tudo que vem de Deus é bom. Deus quer equipar, André. Deus está fazendo uma nova igreja. O nosso apóstolo tem falado que Deus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. E essa igreja tem que ser uma igreja equipada com os dons espirituais. Para que a gente suba ao nível do sobrenatural. Deus quer equipar a gente. E aí a gente vai falar sobre cura. E eu penso que como é difícil hoje pensar em cura. Como é difícil pensar em cura num tempo de tanta tecnologia. Por que eu vou olhar para uma dor de cabeça se tem um remédio que tu toma em meia hora e fica bom? A medicina passa por primeiro lugar. E aí, não, eu sou a favor, eu sou da saúde, eu sou a favor, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que tem hora que Deus quer que a gente seja envolvido disso. Deus deu esse dom para a igreja de curar. Por isso, independente se a gente acha ou não que Deus vai fazer, Deus pode fazer. E a gente precisa clamar por isso. Quer falar? Quero sim. Acerca do dom de cura, é algo tão interessante que ele está falando aqui da fé, ele entrou na questão da cura, né? É tão interessante que uma coisa está literalmente ligada à outra. Por exemplo, nós temos experiência, vou tentar falar bem rápido, a sobrinha a cunhada da minha esposa, ela não queria engravidar. E a gente não tinha ciência disso. Eu estava dentro de casa, o Espírito Santo me impulsionou, aí ela desce agora, vai lá orar pela fulana. Aí eu desci e fui lá orar por ela. Quando eu cheguei lá, eu falei, mas ela não está aqui. Ela não estava presente. E aí daqui a pouco fechamos os olhos, demos as mãos, começamos a orar, o Espírito Santo falou assim, agora você vira e ora. Ela estava ao meu lado, ela apareceu de repente, entrou dentro de casa, e eu comecei a liberar para ela, falei assim, o Senhor te cura agora, Ele está dizendo que está curando você agora.
está trazendo a restauração para você, está botando enfermidade. Ela falou que quando eu estava orando, ela sentiu um fogo consumindo lá por dentro. E ela estava há 2 anos e meio com hemorragia e ela não conseguia engravidar. E 2 meses depois para 3 ela estava grávida. Naquele dia o Senhor curou ela. Então foi como eu estava falando, né? A questão do dom da fé também. Ou seja, independe do indivíduo, se ela acreditou ou não, Deus operou porque uma palavra liberada não volta vazia. Ela vai acontecer aquilo que Deus estabeleceu. E como eu estava falando aqui no início, você até tocou no assunto, né? Uma advertência para a gente tomar cuidado porque aquilo daquilo que a gente tem se alimentado nesse tempo. Porque hoje são várias lives para cima e para baixo. 1 milhão. Todo instante, 1 milhão. Eu estava falando aqui com a missionária antes de começar, justamente sobre isso. Que nós tínhamos, eu vi uma live outro dia de madrugada, eu estava orando, aí fui ver um negócio lá no Facebook e tinha lá um indivíduo lá anunciando profecias na madrugada e falando assim, ó, entra agora no seu Instagram, no seu Face, que eu tenho uma profecia de Deus para você. E tinha 2.000 e poucas pessoas na live dele. Pessoas sedentas e famintas pela verdade para sendo enganada. Ou seja, se deixando levar por uma profecia ao qual o cara nem conhece a Ana, não está de frente, mas só pelo nome. Ele estava liberando uma profecia na vida daquela pessoa, dizendo que ela estava passando por um momento de traição, que o esposo estava traindo ela, ou seja, trouxe inquietação no espírito, tirou a paz. Deus não está nesse negócio. Mas por falta de discernimento, as pessoas acabam se deixando levar. E aí, voltando a falar sobre cura, não, eu acho que isso é super importante. Sabe por quê, amados? É Deus que dá isso para a igreja, é Ele que derrama isso na igreja. E nós temos visto nessa época de tanto sofrimento humano em doenças, nós temos visto Deus curar. Não, e Deus curar pessoas. Porque quando Deus cura alguém, Ele está restaurando a vida. E quando Deus equipa a igreja com esse dom, Ele está permitindo que homens sejam instrumentos de restauração de vida humana. Então, eu anotei aqui no meu notebook que a cura é trazer saúde e vida, restaura a vida, revela a identidade de Deus. Então, a gente tem, Deus se apresenta como Deus que cura. E o Deus que cura decide dividir essa identidade com a igreja. Quantas vezes você já ouviu pessoas sendo curadas? E isso é a manifestação do dom da cura. Ah, eu não creio, não tem problema, Deus cura assim mesmo. Ah, mas eu acho que foi o remédio. Deus, eu tive uma experiência, eu não tenho dom de cura, não tenho. Mas eu já tive essa experiência de orar e pessoas serem curadas, mais de uma vez. Mas é maravilhoso, porque imagina a igreja equipada com isso. Porque pessoas têm a sua vida renovada, restaurada. Eu já tive uma reunião que a mulher era surda e voltou a ouvir. Estou ouvindo a mulher gritar, não estou entendendo o que era, daqui a pouco a pessoa falou, ela era surda. Voltou a falar e ouvir. Então, Deus, quando equipa a igreja com isso, Ele está falando, eu estou devolvendo saúde. O pecado roubou a vida, trouxe limite na nossa existência física, mas Deus equipou a igreja com o dom da cura deles. Amém? Amém. Então, não subestime o movimento que Deus... Às vezes a nossa inteligência não permite isso. Nós ficamos céticos, frios. Deus está fazendo um reboliço no meio da sociedade. Tem um cara chamado Todd White. Esse cara é doido toda a vida. Já viu esse cara? Eu acho que ele é trabalhado em todos os dois ao mesmo tempo. Ele tem palavra de conhecimento. Deus revela coisas para ele. Então, eu creio que Deus quer fazer isso com a gente. Você crê nisso? Quer falar? Sim, lembra do retiro que a gente fazia?
como Deus operou poderosamente, como Deus tem operado, como Ele opera até hoje. Eu costumo falar relacionado a isso, pessoas vão, quando você acorda com uma dor de cabeça de manhã cedo, qual é a primeira coisa que você faz? Tomar remédio. Eu falo, cara, por que tu não vai orar primeiro? Espera 10 minutos. Começa a exercitar a fé que você tem. Começa a trazer a existência, a cura que o Senhor já liberou para você. Mas não, a gente vai lá primeiro aonde? Na medicina. E deixa eu ver para depois. Não que seja errado, medicamento não. Mas eu falo que a questão é a gente exercitar o dom que o Senhor nos deu, a fé que habita em nós, sabe? O dom de curar. E uma igreja que recebe os dons espirituais, as manifestações do Espírito de Deus, ela é mais forte. Mais forte, sim. Mais forte. Imagina, um pastor que é uma liderança, que é agraciado por palavra de conhecimento, por palavra de sabedoria. Não fica ninguém perdido, irmãos. Porque a coisa mais difícil do mundo, eu sou líder, a coisa mais difícil do mundo é decidir sem sabedoria. Na pressão, na carnalidade, a gente vai levar um monte de gente para a direção errada. Então, eu espero que você esteja sendo abençoado, desafiado. E eu tenho certeza que você está aí, vocês estão me ouvindo aqui, vivendo a gente, você deve estar pensando assim, meu Deus, Deus me dá um dom. É isso, é lícito que você faz isso. Peça a Deus que Ele dá. Peça a Deus, Deus tem isso para a igreja. Nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo usa 3 capítulos para falar sobre esses dons. Ele fala sobre amor, ele fala sobre o fruto do Espírito, ele fala sobre os dons nos 3 capítulos. Deus está adornando a igreja com isso. Porque Deus está querendo que a gente, suba de nível. Suba de nível. Ei! Deus está, a gente pode estar mais no mesmo jeito que a gente estava lá em abril. É para cima. Amém? Vamos, André? Aí, o próximo é a operação de milagres, que tem um pouco a ver tanto com a cura quanto com a fé, né? E aí, eu coloquei aqui que a operação de milagres está ligada à fé. E aí, a gente tem a origem católica romana. No Brasil, nós temos essa origem, que deturpou um pouco o que é milagre. Milagre é aquilo que se opera no sobrenatural. O que é um milagre? Aquilo que é operado no sobrenatural. Então, a operação de milagres ou de maravilhas são coisas extraordinárias que Deus faz. De alguém botar a mão na terra e explodir uma coisa de água. É você tocar na perna de uma pessoa que tinha uma perna maior que a outra e ficar igual. Então, hoje, talvez nós não estamos buscando tanto esses dons. O que está em moda é cura, profecia. Mais ou menos, né? Discernimento espírita, a gente gosta de uma batalha espiritual. Mas a gente, operação de maravilhas é um negócio extraordinário. Deus operar maravilhas é Deus agir no sobrenatural. É você chegar num lugar que tem uma confusão e você levantar, orar e a confusão cessar. Isso é operação de maravilha. É nada? Eu tinha experiência nessa questão, minha filha, 5 anos, uma confusão no prédio, você falou isso aí. Ao lado do casal, vai se atracando, ela veio, pai, eles estão ali brigando, que ela nunca viu isso lá em casa. E aí eu peguei e fiz essa camãozinha dela, levanta pra lá agora, eu começo a orar, repreender, ensinei ela foi, orou, na hora o negócio cessou. Como você falou isso também, se quadra de orações, né? E também você tem a questão de, né, fala de Jesus transformando água, né? Água e vinho, também é a mesma coisa, né? Se é mulher assim, a gente tem que buscar isso, buscar para esse tempo, até para poder edificar o despertamento para aqueles que não são cristãos ainda, para que eles possam ver em nós o poder, o agir de Deus, as manifestações do Senhor através da nossa vida. Os dons, eles servem para isso também, para gerar esse, como é que eu falo? Esse despertamento, mas esse espanto para o incrédulo. Paulo vai falar isso no capítulo 14. Que, por exemplo, falando sobre a profecia é para nós. Mas a profecia, ela tem um objetivo de causar esse
Então, sabe, amados, parece que a gente está estudando uma molhada, mas não está não. Sabe o que eu entendo? Que a gente está estudando hoje aqui, quem sabe hoje você vai dormir falando assim, eu quero caminhar no sobrenatural. Eu quero viver, eu quero transitar no sobrenatural. E a gente precisa, hoje mesmo, o André estava falando que de madrugada teve uma vigília, hoje de manhã teve uma consagração aqui, e o que a gente precisa é transitar no sobrenatural. Não. E agora nós vamos falar sobre profecia, é isso? Isso. Profecia. Eu coloquei aqui, profecia faz o homem ouvir a voz, não uma voz, a voz. Capítulo 14 vai tratar da grandeza da profecia, foi o que eu falei. Quase o capítulo 14 todo vai falando sobre essa questão relacionada à profecia. Tanto é que o título é o dom da profecia é superior ao de línguas. Eu coloquei aqui que sem profecia, como diz Provérbios 29, 18, o povo perece. Porque na realidade, sabe o que acontece? Quando Deus usa a boca de alguém para falar com a gente, isso traz posicionamento para a gente. A voz de Deus posiciona a gente. Como a profecia está ligada com a voz de Deus, é a boca de Deus falando e executando, porque a profecia ela não está ligada somente àquilo que é falado, mas ela está falando daquilo que é executado. Ou seja, nós hoje no Projeto Vida Nova estamos vivendo o cumprimento da palavra profética. A construção da cidade do Leão é o cumprimento de uma palavra profética. Então o que a gente está vendo na cidade do Leão é a profecia. Então, se você observar, olhando aí no seu papel, na sua Bíblia, um dom, uma manifestação, um dom, está diretamente ligado ao outro. A gente falou sobre cura, sobre fé, operação de maravilhas, agora a gente está falando sobre profecia. Então, qual é a passagem do estudo? 1 Coríntios, capítulo 12, nós estamos agora no verso 10. 1 Coríntios 12, verso 10. Nós já lemos alguns textos, nós lemos Atos 3, 6, nós lemos, nós falamos sobre Provérbios 29, 18, o André falou sobre Atos também, Atos 6, 10, tá bom? E aí aqui eu coloquei que a profecia, ela atua na fé do incrédulo. A profecia atua na fé do incrédulo. Olha lá, vai lá comigo. 1 Coríntios 14, 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, ele é por todos convencido e por todos julgado. Então, a profecia, ela até alcança quem é incrédulo. E é interessante a gente pensar nisso, que aqui no Projeto Vida Nova, se você não é do Projeto Vida Nova, aqui no Projeto Vida Nova, todo ano nós temos uma palavra profética. E é tão interessante que nós somos direcionados nessa palavra da profecia. Nós cremos que o apóstolo Ezequiel é um profeta. Independente dele ser o presidente da denominação, nós cremos que ele é profeta. Ele é o homem que fala da voz de Deus. Fala, André. E conforme você colocou muito bem, nós estamos hoje estudando esse momento. Até comentou hoje que parece que até o final do ano, até Isso. já vai estar fazendo a inauguração ali, debate, e se acaba se cumprindo. E geralmente eu lembro, quando a gente busca em Gozal, essa profecia ela vem para quê? Ela vem para poder testificar aquilo que Deus já estava falando conosco. O Senhor já tinha comunicado ao coração do nosso apóstolo, e ele começou a liberar essa palavra. Hoje ela está se cumprindo não só para o fortalecimento
realmente ele é um profeta de Deus, como para todo o povo. Até para aqueles que estão em volta, os descrentes, conforme foi falado. Eles estão vendo acontecendo. Começou como? Um espaço pequeno, hoje foi quase que na terra todo. Porque houve uma palavra liberada, houve uma profecia da parte do Senhor se cumprindo aqui nesse lugar. E aí, mais uma vez, falando sobre aquilo que a gente tinha falado, que por causa do mau uso, muitas vezes nós não damos crédito à profecia. E aí a igreja perde, né? A gente que perde, porque a profecia ela é a representação da voz de Deus. Provérbios 29, 18 fala assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Porque a profecia, ela é uma voz que dá direção. O que hoje nós estamos vendo acontecer foi uma voz que deu essa direção. E o que hoje a profecia que nós estamos vendo, a construção é a própria concretização da profecia. E a palavra é a maior profecia. Mas Deus tem dado dom para profetizar. Por isso a igreja não pode parar de profetizar. A igreja não pode parar de abrir a boca para poder falar. Amém? Está sendo a mensagem? Discernimento de espírito. Operação de milagre, profecia, discernimento de espírito. Eu estou olhando aqui, irmãos, porque eu não botei exatamente na mesma ordem que está escrito na Bíblia. E eu estou meio perdido. Mas está aqui, discernimento de espírito. Discernimento é distinguir. Distinguir é julgar. Discernimento de espírito é igual a distinguir. Originalmente, a palavra no original significa distinguir e julgar. Todos são chamados para discernir, mas alguns são chamados, receberão esse dom. Um dom especial para combater o enganador no seu desempenho. Eu gostei dessa frase, porque quem tem discernimento de espírito consegue denunciar as obras de Satanás. Quer falar, André? Ele consegue discernir o ambiente, consegue discernir os espíritos que estão atuando, a forma como estão atuando, como que estão atuando. E isso, para nós, principalmente a intercessão, né? Isso é fundamental para a gente. A gente tem que buscar isso em Deus. Não se deixar levar por qualquer coisa que se levante, mas buscar em Deus esse discernimento. Isso é fundamental para todo cristão, principalmente para o pessoal da intercessão. Como a gente lidera com o ministério, a gente sempre fala isso com eles, buscar em Deus o discernimento. O crente busca muito poder de Deus, muito poder, mas poucos buscam discernimento. E é uma necessidade muito forte para esse tempo, muito grande. Uma importância, sabe, que todos nós devemos buscar. Porque, olha, amigo, eu vou te falar, hoje está difícil. Hoje, cada vez mais as pessoas chegam perto de você falando coisas que tu vê que não tem nada de Deus naquilo, entendeu? E há uma importância do discernimento. Então, eu coloquei aqui, todos são chamados a discernir. Todos nós temos que ter esse discernimento. Mas alguns, eles têm um dom. Tem um dom, sim. Para isso. Claro, a gente vai contabilizar aqui várias experiências. Você vê algo que parece manifestação de Deus e não é manifestação de Deus. Então, eu gostei dessa frase. É um dom especial para combater o enganador, que é o diabo, no seu desempenho, no desempenho da sua principal função, que é enganar. Então, o discernimento de espíritos é uma capacidade de julgar qual é o ambiente espiritual que aquilo está acontecendo. Eu me considero uma pessoa bastante sensível para isso e é uma coisa muito clara. Para mim é muito claro. Eu consigo distinguir o que está acontecendo naquele ambiente. Então, peça a Deus. Sabe por quê? Porque Satanás é enganador. Ele é o título dele, a identidade dele. Ele tem um RG escrito
sutil, né? Muito sutil. Porque o Satanás, ele tem ele tem tentado atuar naquilo que a gente está fechando. A igreja fecha uma brecha aqui, o Satanás tenta entrar de outra maneira. E o que a gente mais tem visto nesse tempo, e por isso a igreja precisa ser equipada disso, é de pessoas que estão sem discernimento. Não têm discernido. Às vezes você vai fazer algo que você que tem um pouco mais de experiência, mais maturidade, você vai falar, isso vai dar errado. E aí Deus está usando uma igreja madura, porque os dons, eles são manifestos por uma igreja que está sendo amadurecida, uma igreja madura. Não uma igreja velha, mas uma igreja amadurecida. E aí, uma igreja amadurecida não fica aí na volúpia, não, na empolgação, não. A gente vai aprendendo a distinguir. Hoje, eu tenho mais capacidade de distinguir uma coisa do que quando eu tinha 20 anos. Eu olho assim, não precisa ser crente, muito crente não precisa estar muito ligada não. Eu olho assim para alguma coisa e eu já faço a leitura. Vai dar ruim. Não vai prestar isso. Então Deus quer equipar uma igreja que saiba distinguir, julgar as manifestações de Satanás. Bem? E para encerrar, viu, já? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre variedade de língua e interpretação. Nós estamos no versículo 10 ainda e diz assim, uma variedade de língua e a outra capacidade de interpretá-la. Isso aqui a gente falaria aqui até ano que vem sobre essa questão. Porque o pastor Ezequiel fala que no meio pentecostal nós valorizamos muito os dons em detrimento de valorizar o caráter. Isso é verdade, concordo com ele. O que a gente não pode fazer com isso é pegar os dons espirituais e botar numa caixa. Porque imagina uma igreja que não é equipada e que não deseja, que não busca os dons espirituais. É uma igreja fraca. Uma igreja que não tem estrutura, não tem equipamento para crescer. E aí, quando a gente fala de interpretação de línguas e de dom de línguas, isso foi muito banalizado no nosso meio. Né? Quando eu me converti há 30 anos atrás, isso era tinha até quase escola para falar em línguas. Só que, na verdade, isso é uma consequência da manifestação de Deus. Serve para a edificação do crente. A edificação, o falar em línguas, o dom de falar em línguas, primeiro edifica quem fala. E isso é porque eu acredito que é uma língua que Deus quer falar, é algo particular para você. Quando Ele quer falar com a igreja, Ele compartilha, alguém interpreta. Alguém fala, mas na maioria das vezes falar em línguas vai afinando a nossa comunicação com Deus. Por que às vezes você está na igreja e o pastor fala em línguas? O pastor não está querendo que você seja um robô, mas ele está querendo que você seja afinado com aquilo que o céu está fazendo na terra. Ele está querendo que você suba o degrau. Você desliga o celular e vai falar em línguas. Eu tenho alguns amigos líderes que eles são assim. Crente está lá de bobeira, ele fala em línguas agora, vai falando agora, fala agora. E o crente fala. Quer falar, André? Fala assim. Não, essa questão de falar em língua da identificação, né, do próprio indivíduo, e há uma necessidade da gente orar em línguas, né? O pastor Luciano Subirá fala muito sobre isso, né? A respeito de a gente orar em língua todo o tempo. O pastor Antônio Seguro também falava muito sobre isso. E isso, assim, eu já tenho adotado isso há muitos anos, eu tenho buscado orar em línguas, sabe? Naquele momento devocional, você tira um momento ali, porque você é fortalecido, você se comunica diretamente com o Senhor, você se torna fortalecido a cada dia, a cada manhã.
E isso é muito importante para nós, né? A gente precisa muito disso. Muito, muito importante. Eu estou lendo um pouco aqui, no capítulo 13, aí vem falando, o amor é um dom supremo. Aí vem falando sobre isso, aí vem falando. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a homem, desisti das coisas próprias dos meninos. E aí vem falando, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior destes é o amor. E aí, eu coloquei aqui, né, que a variedade de línguas edifica o crente, comunica a Deus e é necessário para continuar até o fim. E a interpretação, falei que dá sentido à voz e traz clareza para o corpo. Edifica todo o corpo. Por que a gente resolveu falar uma coisa que já está escrito na Bíblia? Para reforçar a importância para você que Deus está querendo se manifestar em nós e através de nós. Algumas coisas chamam mais atenção. As profecias chamam mais atenção, falar em línguas, a interpretação, né? Chamam mais as curas, os milagres, né? Ou as maravilhas chamam mais atenção. Mas eu entendo que tudo isso está dentro de um pacote, porque a Bíblia fala que é para operar tudo em todos. Então eu entendo que Deus quer equipar você, quer equipar a sua igreja, quer equipar o seu grupo familiar, a sua célula, a sua congregação, para que a gente possa experimentar de toda a manifestação de Deus. Você quer receber o dom de profecia? Peça a Deus. Quer sabedoria? Peça a Deus. Quer palavra de conhecimento? Peça a Deus. Mas que tudo isso tenha um fim proveitoso. Crescimento, seu crescimento espiritual. Que você seja mais crente do que você é. Do que você tem sido. É o desafio para a sua vida hoje. Semana passada já se deu o desafio, né? Da gente ler os capítulos 13 e 14. Mais tarde a gente vai colocar o próximo desafio da semana que vem. Essa semana, esse mês inteiro nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo. Nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito. Essa apresentação das manifestações do Espírito Santo, elas estão relacionadas com o fruto do Espírito. Tem uma relação. Semana que vem a gente vai estudar sobre o fruto do Espírito também. Eu queria só, assim, né, no caso, ressaltar que não existe um dom superior ao outro, são todos nivelados. Então, independente de falar em línguas, ou profetizar, ou de cura, ou de fé, não importa, tudo no mesmo, como você falou, no mesmo pacote. E tudo com um fim, qual é? Proveitoso para o reino, para a edificação do corpo. Saiu disso, Deus já não está mais saindo da edificação do reino, entendeu? E é muito interessante que eu vi, André, um autor escrevendo que a manifestação dos dons são para que a igreja produza fruto. E o fruto produz um ambiente para os dons. Então, os dons e o fruto estão diretamente ligados. Faça da sua vida um lugar da manifestação de Deus. O mesmo Deus que se manifesta no altar da sua igreja, Ele quer se manifestar no altar da sua casa, no altar que você tem construído, no altar que você tem edificado.